Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Meu nome é Raquel Martins, eu sou daqui de São Vicente e há 26 anos eu sofria com depressão, com crise de ansiedade, com dores de cabeça muito forte, toque, tinha também epilepsia há 26 anos, né? Eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Mas quem quiser saber o testemunho completo, pode pegar o contato com o pastor Ivan. Tô no Facebook do pastor também, mas eu vou tentar ser breve, porque são 26 anos de história, né? Então eu vou contar um pouco da minha experiência. Quando eu tinha 2 anos de idade, eu sofri um ataque epilético. Na família da minha mãe era muito comum as pessoas terem ataque epilético na infância. Os irmãos dela tiveram, ela teve na infância. E casos de dores de cabeça, era muito comum ter na família da minha mãe. Minha mãe sofria de dor de cabeça também. Epilepsia ela só teve na fase quando ela era criança. Na fase adulta ela não adquiriu. Eu tive na fase de criança e na fase adulta, só que de forma diferente. Na fase de criança, eu sofri o ataque epilético, perdi a consciência, ia parar no pronto-socorro, ficava internada. Uma das vezes meu coração chegou a parar, eu quase morri. Se não chegasse lá, a médica falou, em questões de segundos eu teria morrido. Cheguei ao ponto de também eles me deixarem lá, em vez de me colocar no oxigênio, colocarem para mim, me encheram de ar, eu quase morri também em outras vezes. Fiz o tratamento da epilepsia até os 10 anos de idade e tive a alta do médico. Só que depois que eu tive a alta do médico desse tipo de epilepsia, de você desmaiar, de perder a consciência durante horas, eu adquiri um outro tipo de epilepsia, que é caracterizado como crise de ausência, que é que você desliga alguns minutos, alguns segundos, você está conversando com alguém, daqui a pouco você desliga e você perde a consciência. Já chegou ao ponto de passar do ponto, chegou ao ponto de eu estar atravessando na rua e parar no meio da rua e não conseguir sair do lugar, ou alguém está falando comigo, eu não escuto, não escutava, melhor dizendo. Então, era um pouco grave, porque se acontecesse na rua, era um pouco perigoso. Eu voltei a tomar remédio aos 15 anos de idade, porque eu não conseguia lembrar de falar para minha mãe que eu tinha esse tipo de problema, porque toda vez que eu ia falar para ela tinha um bloqueio. Eu esquecia de falar para ela o que estava acontecendo. Quando eu consegui lembrar, eu já estava com 15 anos de idade. Aí o médico me encaminhou de novo para passar pelo neuro, porque eu fazia tratamento com neuro, com psiquiatra e com psicólogo, devido à quantidade de problemas que eu tinha. Fiz o tratamento durante um tempo, parei por conta própria, porque eu não aguentava, era muito medicamento. Durante algumas vezes tentei deixar de tomar o remédio, mas infelizmente eu não conseguia, porque voltava e cada vez que voltava, voltava com efeitos piores. Voltei a procurar um médico na fase adulta, com 18 anos. Nunca deixei de sentir os sintomas. Eu simplesmente parava de tomar o remédio e continuava sentindo os sintomas. Por quê? Quem toma remédio controlado sabe. O remédio que ele te alivia o problema é o mesmo que te causa o problema. Quem toma remédio controlado e para epilepsia tem epilepsia. E o remédio que eu tomava para epilepsia, chamado carbamazepina, ele causava algumas crises de pânico também, ao ponto de eu andar na rua e achar que está sendo seguida, ao ponto de olhar algum lugar que tinha alimento vazado e cismar que tinha alguém me olhando. Janela, eu não ficava com a janela aberta porque eu tinha medo de alguém estar me olhando. Então a janela ficava fechada, a janela do meu quarto. Eu ficava no quarto escuro durante o dia inteiro, trancada, com a porta fechada, durante várias vezes
com pensamentos ruins na cabeça, né? Porque vinha pensamentos ruins, pensamento de tirar a própria vida, pensamentos de não querer viver mais, de não acreditar mais em Deus, porque falar como é que pode uma serva dele viver nessa situação. Chega a parte que a gente meio que se questiona a Deus, né? Para depois a gente passar a entender que é um processo, essas coisas na vida, é um processo para a gente entender outras pessoas, para a gente poder contar o testemunho para outras pessoas. Mas foi bem difícil essa fase. Por motivo do toque, eu saía de casa. Eu não conseguia fechar as janelas, porque eu via que estava fechada, mas eu tinha que conferir a porta, eu tinha que conferir o gás, eu tinha que conferir a porta da geladeira, eu tinha que conferir se a torneira estava fechada. Eu quebrei 2 torneiras dentro de casa, porque de tanto apertar, porque eu via que não estava caindo água, mas eu não conseguia parar de apertar, ao ponto de ficar nervosa. O problema da ansiedade, porque eu passei na médica, na psiquiatra, ela falou que a ansiedade ela piora tanto a quem tem depressão como a quem tem o toque. Tanto que alguns até me deram o diagnóstico de transtorno de humor, transtorno bipolar. Só que o que era pior em mim era a ansiedade. Por quê? A minha ansiedade era tão alta, ao ponto de eu precisar sair de casa e não conseguir sair. Porque eu passava mal. Aí se eu ligasse para a pessoa e falasse assim, olha, não dá para mim sair hoje, eu vou ficar em casa porque eu não estou bem. Depois que eu desmarcava o compromisso, a dor passava, o mal-estar passava, eu sentia dor de barriga, eu sentia suar frio, eu passava mal, é como se minha pressão tivesse caído, eu sentia dores no corpo. Eu trabalhei em um lugar, só que era um lugar muito estressante. Quem já trabalhou com call center sabe como é um trabalho muito estressante. Eu chegava para trabalhar, eu ia no caminho, eu ia bem. Eu estava chegando na porta da empresa, eu começava a passar mal. Eu entrava para começar o meu atendimento, né, que era atendimento ao consumidor. Eu chegava para fazer meu atendimento, eu começava a passar mal. Só que era a ansiedade. O que causava? Me dava dores nas costas, como a gente trabalhava sentado o dia inteiro, me dava dores nas costas ao ponto de eu não aguentar, de chorar de dor e pedir para ir embora para casa, para ir para o pronto-socorro. Eu cheguei a tomar Tramal para dor nas costas. Quem sabe, Tramal é um remédio muito forte para dor. É um remédio assim extremo para quem está com dor. Eu cheguei a tomar durante 1 mês Tramal para dores nas costas. No dia que eu pedi demissão, no outro dia eu não senti mais dor na coluna. Isso era um sintoma da ansiedade. Então, só para vocês entenderem o que é a ansiedade que eu estou falando, o grau de ansiedade. Não é o tipo de ansiedade de falar assim, eu estou um pouco nervosa que tem uma prova para fazer, eu tenho algo para fazer. Não. Era uma ansiedade em nível fora do comum. A ansiedade me causava insônia, a epilepsia me causava insônia, o toque, as coisas, tudo me causava insônia. Eu passei 3 meses e meio sem dormir, ao ponto de o meu maxilar inflamar. Ele inflamou, eu fui no médico, eu fui no dentista, porque eu não aguentava abrir a minha boca, eu não conseguia fazer esse movimento de abrir e fechar a boca, de tão forte que era a dor que eu sentia no maxilar. Eu cheguei no dentista e do pronto-socorro e perguntei a ele o porquê de tanta dor, né? Aí, de um lado eu sabia que eu tinha um siso atravessado, né? De um lado eu sabia que era esse, então eu achei que do outro lado era o mesmo problema. Quando eu cheguei no dentista, ele falou assim pra mim, você tem toque, você tem ansiedade, alguma coisa? Ou você não dorme? E eu falei que sim para ele. E ele falou que o que estava causando isso era a ansiedade, era a depressão que estava causando isso. Por quê? Como eu não dormia, o meu maxilar ele não relaxava. Ele não tinha tempo de relaxamento. Então, o que acontecia? Ele inflamava. Eu não conseguia abrir a boca, não conseguia mastigar, eu tinha que comer miojo, porque eu não conseguia
abrir a boca para poder mastigar e estralava o maxilar ao ponto de doer mesmo. Não consegui comer nada, só mesmo miojo, porque miojo você só engole, né? Você não mastiga. Então era um pouco complicado de se viver nessas condições, né? Eu teve um dia que eu fiquei 36 horas seguidas sem tirar nenhum cochilo, sem dormir. Isso eu fui para a igreja, fiz o meu trabalho com as crianças, porque eu tinha trabalho com as crianças, só que eu já estava um dia inteiro sem dormir. E no outro dia, que era no caso, como eu passei 36 horas sem dormir, eu tinha um trabalho com as crianças na igreja sede para fazer. Como eu era dirigente das crianças e dava escola dominical, então eu tinha que estar presente porque eu ensaiei as crianças para estar na sede. Então, e eu fui virada, não conseguia dormir. Eu cheguei da sede, eu não consegui dormir, permaneci acordada até quase amanhecer o dia, que foi quando eu consegui voltar a dormir. Então, nesse tempo, foram 26 anos nesse sofrimento. A questão da dor de cabeça, a minha dor de cabeça era tão intensa, ao ponto de eu gritar de dor, ao ponto de não aguentar, porque dava pontadas na minha região da cabeça de gritar de dor. Eu fui numa igreja fazer uma visita e o pastor que estava pregando, ele falou, chamou na frente, né? Quem tivesse algum problema podia orar relacionado àquele problema. E naquele momento o que mais me incomodava não era nem a epilepsia, nem a essas coisas, era a dor de cabeça, porque era muito sofrimento para mim. Aí ele orou e falou que tinha uma obra de macumba, que era isso que causava as dores de cabeça. Eu fui curada das dores de cabeça. No dia que o pastor Ivan ele veio na igreja que eu estava voltando para Jesus naquele dia. Estava voltando para a igreja naquele dia. Aí houve a oração, né? Que eu fui liberta da epilepsia, fui liberta da depressão, da ansiedade e do toque. Então, houve a oração e na oração eu ouvia mais ou menos por alto e depois eu vi no vídeo, que foi como foi gravado, eu vi no vídeo o que ele tinha falado, que era uma obra de macumba, que era coisa antiga. E a minha mãe, há anos atrás, ela foi presa dentro da macumba porque enganaram meus avós falando que ela só tinha 15 dias de vida. Então ela ficou presa 15 dias num centro de macumba, né? Até que ela fugiu, né? Mas são coisas antigas que, como ela sentia, eu também sentia, né? Porque meio que passou de uma geração para outra. Hoje tem mais ou menos 6, deixa eu ver mais ou menos, para mim não falar errado. Hoje eu estou gravando na quarta-feira. Hoje tem 7 dias que houve essa oração, porque a oração foi na quinta-feira. Foi no dia, se eu não estou enganada, foi dia 2, a oração que o pastor fez. Eu tenho dormido bem, eu não tenho tido ataque epilético, porque eu sei quando eu tenho o ataque, né? Eu consigo sentir quando eu tenho o ataque, eu tinha em média 5, 6 por dia, às vezes mais, às vezes menos, isso varia do meu nível de estresse. Se meu nível de estresse estivesse muito alto, eu tinha muito mais. Se eu passasse algum nervoso, eu ia parar no pronto-socorro, passava mal, começava a vomitar, pressão caía, eu tinha que ir pro soro, eu tomava diazepam na veia para poder se acalmar. Os remédios que eu tomava, caso os irmãos tenham dúvida, eu tomava... Eu vou falar os remédios que eu já tomei, porque fica mais fácil para os irmãos entenderem. Eu já tomei Gardenal, Carbamazepina, Depaquene, Ameprina, Sertralina, Fluoxetina. Pode ter mais, irmãos, mas agora no momento são os que eu consigo lembrar. Mas eu já cheguei ao ponto de tomar 11 comprimidos por dia. E a psiquiatra falar para mim que era a dosagem inicial, que aquilo não ia resolver o meu problema, porque a minha dosagem tinha que ser muito alta para abaixar o meu nível de ansiedade para me conseguir viver melhor, porque era tão extremo que eu não conseguia sair, não conseguia fazer nada, não conseguia trabalhar.
Eu ia trabalhar, eu passava mal, eu tinha que voltar para casa. Eu dava surto dentro do ônibus, não surto de ficar maluca. O surto que dava era assim. Eu cismava que entrava alguém armado. Para mim, tinha alguém armado dentro do ônibus, porque teve uma época aqui de final de ano, acontece muito assalto em ônibus. Por ser uma área turística, né, acontece muito assalto em ônibus aqui. E sempre quando eu estava trabalhando, era mais ou menos nessas épocas, né, de final de ano. Teve uma vez que eu cheguei a descer do ônibus, que na minha cabeça o homem estava armado. Eu passei mal num grau tão grande que eu não conseguia ficar dentro do ônibus. Eu desci e peguei outro ônibus para ir trabalhar porque eu não conseguia ficar no mesmo lugar, porque eu não conseguia respirar, eu tinha ataque de pânico, né? Eu não conseguia respirar, eu não conseguia ficar no lugar, porque eu passava muito mal e saía. Voltando mais uma vez para dor de cabeça, teve uma vez que eu comecei a gritar dentro da lotação com dor de cabeça, com tanto apontado, eu começava a ver luzes na minha frente, não conseguia permanecer no lugar porque estava muito barulho e incomodava a minha cabeça, doía. O barulho era algo que me tirava muito do sério, eu não conseguia permanecer no lugar. Às vezes, se eu fosse no culto e o culto fosse muito barulhento, eu não conseguia permanecer no culto porque o barulho incomodava, doía a minha cabeça, eu não conseguia ficar. Então, o que acontecia? Ia para o pronto-socorro tomar remédio. Tomar soro para poder aliviar a dor de cabeça, para poder aliviar a sensação de dor, de estresse, porque era muito forte, doía muito, ao ponto de não conseguir respirar, de não conseguir ficar no lugar de tanta dor, né? A questão do medicamento eu tomei praticamente a minha vida toda. Eu tenho 28 anos e eu tomei praticamente a minha vida toda. Algumas vezes tentei parar com medicamento por conta própria, mas não conseguia, porque era a luz do dia, eu conseguia dormir. Várias vezes eu fui dormir 7 horas da manhã. Fora esses 3 meses que eu fiquei sem dormir, várias vezes eu fui dormir 7 horas da manhã, que é como se de manhã o inimigo não me perturbasse. Mas à noite eu não conseguia dormir. A sensação de estar cobra subindo em cima da minha cama, a sensação de estar rato. Eu não tenho medo de rato, eu não tenho medo de barata, mas a sensação, porque eu sabia que não estava ali. Porque quando você vê um animal, você vê a direção que ele vai e você olha e fica olhando, você vai continuar vendo o bicho lá. Quando você tá tendo vulto, esse tipo de coisa, você olha e você não consegue identificar para onde ele foi. Então significa que não é real. Então, esse é o meu testemunho que eu quero falar para os irmãos. Se eu esqueci de alguma coisa, porque a história é muito longa, mas quem quiser saber mais sobre o testemunho ou tiver dúvidas, o pastor Ivan, ele tem o meu contato, eu tenho ele nas redes sociais, tenho ele no Facebook, ele tem a minha mãe também, caso os irmãos queiram confirmar. Estou à disposição para quem quiser saber a experiência realmente, como foi. No momento da oração, eu senti uma sensação de esvaziar algo dentro de mim, de tirar um peso de cima de mim. Quem estava presente viu que eu tremia o corpo inteiro. Daqui para baixo eu sentia um tremor no meu corpo, as minhas pernas, eu perdi a força nas pernas, porque era como se eu sentisse que algo estava descendo em sentido ao meu corpo. Então meu corpo todo ia tremendo, só que na parte das pernas ficava pior, a tremedeira, que eu não consegui me permanecer em pé. Quem me segurou foi uma irmã, que eu não conseguia me permanecer em pé devido à oração, ao poder de Deus, né? Porque o inimigo, ele não resiste ao poder de Deus. Só que a gente demora para entender que a gente precisa da libertação pelo Espírito. E a pregação do pastor foi sobre isso, porque a gente estava muito acostumado. Tô com um problema, vou procurar o médico, vou fazer o tratamento com o médico. Mesmo sendo cristão, às vezes a gente sempre acha, não, Deus é das causas impossíveis, isso eu posso tratar com remédio. Não, isso é o inimigo agindo na sua vida. Não permita que o inimigo aja na sua vida, assim como eu permiti que ele agisse na minha vida durante 26 anos. Não permita que isso aconteça com você. Não permita que
você fique tanto tempo sofrendo assim, porque eu posso falar para você que eu sofri esse tempo, mas esse tempo acabou, porque eu acredito na cura e eu acredito no poder do Deus que está lá no céu. E hoje eu não tenho nenhum sintoma de epilepsia, de depressão, não tenho nenhum sintoma, então posso garantir a você que é possível a cura. Desde já agradeço os irmãos por ter me ouvido e quem tiver alguma dúvida é só entrar em contato que se eu puder eu responderei. A paz.